Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV. Nesta semana, como uma das páginas que nós trazemos de volta da rica história da nossa TV, relembrando uma minissérie que completa agora 35 anos da sua estreia, do seu lançamento, e é baseada num dos maiores clássicos da literatura de língua portuguesa, O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, que na televisão foi escrito pelo Gilberto Braga e pela Leonor Basser, ambos já falecidos. Antes de nós relembrarmos essa minissérie, e com toda certeza agora quando esse vídeo for lançado e depois ele vai ficar aí para todo mundo assistir depois, etc., ele vai ser muito acessado provavelmente por estudantes, porque o Primo Basílio é um livro muito requisitado, para a gente ler na escola, para fazer vestibular, para fazer o Enem, enfim. Então, acredito que este vídeo, como os nossos outros todos, ele tenha uma cauda longa de visualizações aí ao longo do tempo. E se você não for inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações no sininho, deixe o seu comentário aqui, seu elogio, sua crítica, seu complemento, sua sugestão para nós de outros vídeos, compartilhe com outras pessoas que você acha que podem gostar dos assuntos que nós tratamos aqui e deixe seu like, que isso é muito importante para nós atingirmos cada vez mais internautas. Nem se usa mais essa palavra, né? Pois bem, O Primo Basílio é um romance do Eça de Queiroz, como eu disse, um escritor muito conhecido, que dispensa maiores apresentações, um dos grandes nomes da literatura de língua portuguesa, e que foi lançado em 1878, portanto, 110 anos antes da minissérie. E essa minissérie, assim como Os Maias, que foi escrita pela Maria Adelaide Amaral a partir de outra obra do Eça de Queiroz, essa lançada em 2001, essa minissérie, ela sempre desperta uma adaptação do Eça de Queiroz, até na própria televisão de Portugal, muita expectativa e muita apreensão da parte dos apaixonados e dos especialistas, dos estudiosos da obra do Eça de Queiroz. A gente pode comparar aqui no Brasil com o que se faz em relação ao Machado de Assis, por exemplo, que é um escritor muito consagrado, se não o nosso melhor, seguramente um deles. E é claro que sempre tem quem esteja de plantão para eventualmente criticar alguma coisa que saia em desacordo com o que se espera ou com o que a própria obra retrata. Gilberto Braga e Leonor Basser escreveram essa minissérie antes de fazerem, eles dois, junto com Agnaldo Silva, Vale Tudo, que é a novela desse trio que estava no ar na época que a TV Globo lançou a minissérie. O primeiro capítulo foi ao ar numa terça-feira, dia 9 de agosto de 1988, e Vale Tudo tinha estreado em maio, no dia 6. A direção, a produção, enfim, a cabeça desse projeto era Daniel Filho, que teve muito cuidado em todos os aspectos para que o romance do Eça de Queiroz fosse muito bem transposto para a televisão. Quem já leu, seguramente se recorda de que o romance ele é escrito ao estilo realista, faz uma crítica da burguesia, da classe média, por assim dizer, de Lisboa, naqueles meados do século XIX, e fala principalmente contra uma ociosidade, uma vida que essa classe média podia levar meio na flauta, Claro que eles trabalhavam, tinham as suas profissões, fruto dos seus estudos, etc., mas eles não eram exatamente, enquanto protagonistas daquele romance, a grande classe trabalhadora, os pobres, enfim, e nem os supermilionários. Então, com a sua obra, nesse caso do Primo Basílio, Eça de Queiroz queria fazer uma crítica a esse modo de viver um pouco inútil e também um pouco fútil, a partir especialmente de alguns personagens, mas ele compunha um painel nesse livro dessa sociedade lisboeta,
da metade ali, mais ou menos, um pouquinho antes, né, e da própria época também do lançamento do livro. A personagem principal da história, aí há uma controvérsia, né, porque o livro se chama O Primo Basílio, mas o personagem principal não é o Primo Basílio. E a controvérsia que eu digo é que tanto você pode achar que a personagem principal do livro é Luísa, uma jovem casada com um engenheiro chamado Jorge, quanto você pode achar que a personagem principal do livro é a empregada desse casal, chamada Juliana, né? Que é uma mulher feia, amarga, sem maiores encantos, etc., que tem inveja daquela patroa e acha injusto que aquela patroa tenha um marido tão bom, uma vida tão fácil, tão confortável, enquanto ela tem que de manhã pegar o seu balde com os despojos para tirar pela janela e fazer a sua comida e engomar a sua roupa, etc. e tal. Ela se achava merecedora de um melhor destino, né? Juliana, nessa minissérie, quem interpretava era Marília Pêra. E o livro descreve Juliana exatamente assim, como uma mulher amarga, invejosa, desagradável, feia, envelhecida, embora não fosse exatamente tão velha em termos de idade, né? Uma pessoa repugnante até, né? Se eu me lembro bem, o livro chega até a chamá-la num termo, se não esse, um semelhante, que dê essa ideia. E a Marília Pêra era interessante, bonita, né? E não ficou exatamente feia, repugnante, detestável na pele da Juliana, né? Mas dava a gênese dessa personagem no seu visual, né? Se vestia com tons escuros, não sorria, né? E era realmente uma figura invejosa e desagradável. A patroa, Luísa, era Julia Gunn, no seu segundo trabalho na televisão. O primeiro havia sido a fase jovem, nos anos 60, da personagem Jocasta, que era a Vera Fischer, na novela do Dias Gomes e do Marcílio Moraes, Mandala, no final de 87. Né? E por pouco o Primo Basílio não tinha sido feita sem a Julia Gunn e ainda em 87. Foi um projeto da programação de 87, que foi muito acalentado, enfim, mas que acabou não saindo, porque no decorrer daquele ano houve muitos problemas, inclusive de cunho trabalhista, né, de 86 para 87, mais a situação econômica do Brasil, o cruzado indo mal, enfim, acabou-se adiando o Primo Basílio para 88. E um dos nomes considerados para interpretar a Luísa nesse meio do caminho aí foi Regina Duarte, né? Mas, como eu disse, quem fez foi a Julia Gunn. E o marido, o Jorge, o engenheiro, era o Tony Ramos, que já podia ser visto, nessa altura que a minissérie foi exibida, no decorrer do mês de agosto até comecinho de setembro de 88, na novela das 7, Bebê a Bordo, de Carlos Lombardi, que havia estreado em junho, no dia 13. O Jorge é um bom marido, apaixonadíssimo pela Luísa, faz tudo o que ela quer, e eles vão morar na casa em que a história se passa em grande parte, depois que uma tia do Jorge morre, Dona Jojó, se eu não me engano, né? Que é a personagem da Carmen Silva, a Dona Flora, vó da Doris, em Mulheres Apaixonadas, para citar apenas um exemplo mais familiar aí aos nossos espectadores mais jovens. E ele herda a casa, o patrimônio, o dinheiro, enfim, e as empregadas, né? Ele mantém as empregadas. Além da Juliana, tem uma cozinheira chamada Joana, que é a Luísa Cardoso, que interpreta muito bem, né? Ela é uma moça completamente diferente da Juliana. Ela é muito bonita, ela é atraente, ela é de bem com a vida, embora pobre e que tenha que trabalhar muito para sobreviver, ao contrário da patroa, né? A patroa passa o dia lendo, recebendo amigos em casa, tomando chás, ouvindo poesia, saraus particulares, etc., conversas amenas, né? E isso, claro, não é a realidade das empregadas. Frequentam essa casa do Jorge e da Luísa o Sebastião, que é um grande amigo do Jorge, o melhor amigo dele de muitos anos, interpretado pelo Pedro Paulo Rangel, um médico, um profissional da medicina que também é chegado à casa, o Julião Zuzarte, que é o papel do José de Abreu, que foi diretor assistente do Daniel Filho nesse projeto, e também Dona Felicidade, que é uma solteirona, por assim dizer,
e que tinha alguns problemas de flatulência em momentos até às vezes inadequados, o papel da Marilu Bueno. Dona Felicidade essa que era apaixonadíssima pelo intelectual e bem posto na vida conselheiro Acácio, personagem do Sérgio Viotti, e também um primo do Jorge, o Ernestinho, que era o papel do André Valle. Esse papel seria interpretado por Luiz Antônio Martinez Correia, irmão do nosso recentemente falecido Zé Celso, irmão mais novo do Zé Celso, né? Mas, infelizmente, ele na época faleceu antes das gravações, né? Foi assassinado e por conta disso, então, o plano não pôde ser concretizado e o André Valle foi convocado para assumir esse personagem, que é um rapaz ligado a teatro, ele é dramaturgo, escreve um texto para teatro, inclusive tem muito a ver com a história da prima Luísa, por assim dizer. Por quê? O Jorge, na sua condição de engenheiro, é convidado pelo governo, ele trabalha num dos ministérios do governo de Portugal, e ele é convocado para participar de uma grande construção, uma obra do governo, uma ponte ou coisa que o valha, bem longe, no Alentejo. E por essa razão vai ficar ausente um tempo de casa. É a primeira vez que aquele casal tão apaixonado, que todos viam como um casal ideal, ia ficar separado por tanto tempo. E a Luísa fica em casa com a Juliana e com a Joana. Recebe também uma amiga da qual o Jorge não gosta, uma moça um pouco mal falada, porque ela já teve muitos casos amorosos, ela trai o marido, ela exerce bastante até a sua liberdade sexual, que é a Leopoldina, papel da Beth Goulart. A pão e queijo, né, como eles a chamam na história, justamente por conta desse seu comportamento. E um detalhe interessante dessa minissérie, O Primo Basílio, é que o Gilberto Braga e a Leonor Basser tiveram um cuidado de manter, tanto quanto possível, o texto do romance na boca dos personagens, né? Então, as descrições de ambientes, atitudes, enfim, ficavam, claro, a cargo do que a gente via. Mas o texto dito pelos atores era, sempre que possível, o mesmo do livro, ou o mais próximo possível, né? E o Gilberto Braga chegou a dizer que escreveu essa minissérie com a Leonor pensando em como o próprio Eça de Queiroz faria se tivesse que adaptar o seu romance para uma dramaturgia em capítulos. E ele foi muito feliz nesse trabalho. Se você já assistiu a minissérie, talvez concorde comigo, e se não assistiu, eu convido com esse vídeo também você a poder assistir. Já tem DVD, logo mais deve estar no Globoplay, se é que já não está, não me recordo agora, acho que não está ainda, né? Mas assim que estiver, não perca a oportunidade. Pois bem, o Jorge viaja e a Luísa, sozinha, fica sabendo que um primo dela, o primo Basílio, está de volta a Portugal, depois de uma ausência de muitos anos. Ele mora na França e está voltando de uma temporada no Brasil, quem diria. Isso não é da minissérie, é do próprio livro, né? O primo Basílio, quem interpreta é o Marcos Paulo. Luísa e Basílio tiveram um namoro de primos na adolescência, na juventude deles, mas com o afastamento dele de Portugal, ela acabou se desencantando um pouco, conheceu o Jorge, casou-se com ele. Mas o primo volta a Lisboa e Basílio era livre, porque não havia se casado, nem tinha interesse de fazer isso, né? Nem com Luísa, nem com ninguém. E era um homem de muitas aventuras, gastava o dinheiro que herdou do pai, né? Enfim. Ele chega a Lisboa na companhia de um seu amigo, o Visconde Reinaldo, que é interpretado pelo Walney Costa, que não estava no ar em Vale Tudo naquele momento, mas estaria nos últimos capítulos como um dos policiais que investigam quem matou Odete Reutemann, né? Pois bem, Luísa e Basílio se veem, né? Ele quer saber o que foi feito da Luísa, enfim, e aí eles se veem. O Basílio fica, como vou dizer, interessado por essa prima, que era realmente uma moça muito bonita, muito interessante, boba de tudo, não tinha malícia, vivência de nada, né? Saiu da casa da família para sua própria casa com um marido que a idolatrava, ela não tinha que fazer nada da vida, era muito alienada essa moça, né? E eles chegam ao adultério. A Luísa trai o Jorge, mantém um caso com o Basílio, enquanto o marido está ausente.
E ela tem que trocar de roupas muitas vezes por semana, até porque ela sai para encontrar o Basílio num lugar que eles reservam para si, né? Uma garçonnière, por assim dizer, né? Não sei se dá para usar esse termo garçonnière porque não era uma coisa particular, era uma pensão que eles chamam de o paraíso, né? E é claro que isso não escapa à percepção de Juliana. Juliana percebe que tem alguma coisa diferente no comportamento da patroa. E a patroa é uma patroa que exerce, digamos assim, com muita assertividade a sua posição de patroa, né? Ela não é muito empática com as empregadas, ela dá ordem mesmo, não chega a ficar pisando e humilhando, mas é muito impositiva. E isso incomoda a Juliana pelos motivos que nós expusemos aqui há pouco, né? Quando Juliana, de posse de correspondências que um troca com o outro, enfim, concretiza ali, ela tem a certeza de que Luísa está traindo o patrão, movida por conselhos de uma sua tia, enfim, uma parenta viva que ela tem já de bastante idade e igual pouco caráter, que é a tia Vitória, papel da Zilka Salaberry, a Juliana resolve chantagear, resolve pressionar a patroa para que não conte ao patrão o que se passa, o que se passou, enfim, na ausência dele. E exige dinheiro, exige vantagens, exige que a Luísa faça o serviço da casa e cada vez mais no lugar dela para que ela passeie, ela tenha folgas, ela descanse, enfim, né? Ela faça a sua própria comida, ela passe a sua própria roupa, engome a sua própria roupa, lave as suas roupas íntimas, trocadas com muita frequência por conta das saídas com o Basílio, etc. E nisso o Jorge volta, né? E é claro que ele percebe que tem alguma coisa esquisita na casa, mas a Luísa, chantageada, pressionada pela Juliana, vai tentando manter as aparências, disfarça umas liberdades que a Juliana toma de sair na hora que quer, de responder de qualquer jeito, de fazer o serviço pela metade. Ele quer demitir Juliana por conta de um comportamento impertinente, mas a Luísa vai colocando panos quentes, porque ela sabe que se for confrontada, Juliana, sem ter recebido o que exigiu dela, vai abrir o bico, né? A Luísa, incentivada pela Leopoldina, chega a querer pegar um empréstimo mediante favores sexuais a um banqueiro que tem por ela uma simpatia de muito tempo, já chamado Castro, que é o papel do Fábio Sabag na minissérie. Mas ela acaba não conseguindo da maneira que imaginava, porque aquilo a repugna muito, enfim, né? E o Basílio não está nem aí para ela, né? O Basílio a usa apenas e tão somente, né? Não tem por ela o amor romântico, o amor respeitoso, o amor que faria deles um casal, caso ela eventualmente deixasse de ter o Jorge como marido, né? Fosse expulsa de casa, enfim. Ela não podia contar com o Basílio para absolutamente nada. E ao longo desse caso deles, ela vai tendo sinais de que não significa grande coisa para o Basílio. Porém, no entanto, contudo, a fascinação que ela sente por aquele namoradinho da adolescência, o prazer erótico sexual que eles têm um com o outro, enfim, ela tem com ele uma vida sexual muito mais elaborada, por assim dizer, do que com o marido que a idolatra tanto, né? Então, isso faz com que ela fique cega propositalmente a sinais, fortes sinais que ela vai recebendo no decorrer do tempo em relação ao Basílio. A situação vai piorando muito, né? E quem pode ajudar Luísa, quem sabe, a se livrar de Juliana sem que o Jorge saiba do que está acontecendo, é o Sebastião, um grande amigo do casal que quer mantê-los bem, quer mantê-los unidos, enfim. E o Sebastião confronta a Juliana um dia, né?
é uma cena muito boa e muito forte, porque ele pressiona tanto a Juliana para que ela pare de chantagear a Luísa e dê a ele os papéis que tem em seu poder, porque tem uma frase muito famosa, né, que nem todos os papéis foram para o lixo. Ela urra que nem todos os papéis foram para o lixo. Só que a emoção de Juliana, ao se ver ultrajada e encostada contra a parede por esse Sebastião, é tão grande que ela morre. Ela tem um troço, né? Estoura na cabeça dela um aneurisma, que ela tem uma coisa nesse sentido, e ela morre, né? Só que aí você pensa, bom, Juliana morreu, o Jorge não sabe de nada. A Luísa agora está livre, vai ter o seu segredo preservado? Não. A peça que o Ernestinho queria escrever, escreveu, aliás, né? Ele só tinha dúvida de que final dar à personagem que era uma adúltera, que traía o marido, etc. e tal. E a Luísa, ouvindo aquilo, fica inquieta, engasga, enfim, e tudo. E ela sabe que se o marido descobrir a traição dela com o primo, ele vai matá-la, provavelmente. Porque ele, digamos assim, teria direito a fazer isso na visão da sociedade, teve a sua honra ultrajada, né? E ele havia manifestado essa sua ideia ao primo, ao sugerir que ele matasse. Claro, sou pela morte. Claro, a adúltera tem que morrer, tem que pagar com a vida. Sou pela morte, né? E o Jorge acaba descobrindo, depois de todo o sacrifício da Luísa para esconder a verdade, por conta de uma carta que o Basílio manda para ela, Luísa, já da França, né? No fim da história. Como ela está, depois de muito sofrimento com a Juliana, doente, com uma febre que não passa e está definhando, ele, ao pé da cama da mulher, acaba por querer ler aquela correspondência e descobre, com fogo nos olhos, aquelas palavras dos momentos belos que eles viveram de amor e de sexo na ausência dele, etc, etc. Ele resolve perdoá-la, apesar de tudo. Mas o castigo da Luísa, digamos assim, é morrer. Ela morre dessa grande febre que a acomete e que nada cura. Enfim, ela morre, né? Pelo menos feliz com o perdão, com a condescendência desse marido que a amava tanto. Mas o Jorge, no final, fica sem ela, deixa a casa, enfim, se eu não me engano, vai morar com o Sebastião numa casa próxima, né? E o Basílio nem aí. O Basílio já está vivendo a vida dele. Ah, a prima morreu? Ah, que chato, né? Puxa, não tenho mais a prima para me divertir, vou ter que arrumar outra. É mais ou menos nessa base, né? O Primo Basílio é uma minissérie, assim, na minha modesta opinião, o Primo Basílio é uma minissérie que você fala que ela é boa, é pouco. Ela tem uma reconstituição de época desse Portugal do século XIX muito apurada, um trabalho de cenografia, de figurinos muito interessante. Aí nós temos uma profissional muito gabaritada por trás disso, que é a Beth Filipek, né? E uma coisa muito interessante, além desses atores, também tem no elenco o Guilherme Leme, o Enio Santos, né? Uma infinidade de atores, né? Tem a Alexandra Marzo, tem a Thelma Heston, tem a Fafi Siqueira, enfim. O Enio Santos faz o Paula dos Móveis, ele tem uma loja de móveis na rua onde o Jorge mora e é aquele tipo de vizinho fofoqueiro que fica fiscalizando a vida deles ali, né? Tem o Paulo Guarnieri também no elenco. Essa minissérie, ela ajuda você a entender melhor o espírito da obra, né? Leia também para você conhecer, se não tiver lido o Primo Basílio. E ela é um feliz momento de adaptação literária de um grande clássico que, claro, faz com que essa obra se popularize, desperte um interesse de uma grande massa, como já havia acontecido, por exemplo, entre os anos 70 e 80 com as novelas das 6 da TV Globo, que eram todas baseadas em textos literários clássicos, né? Alguns clássicos modernos, inclusive, como Dona Xepa, um texto de teatro. Então, essa é uma iniciativa que marcou, fez história, né? Ela teve um Ibope muito bom, um Ibope dentro da média do horário, não se ganhou, mas também não se perdeu muito em relação ao que já se tinha ali, 30 e tantos % do Ibope. Era exibida já um pouco mais tarde da noite, né? 10h30 da noite, enfim. E não houve maiores arroubos de Ibope por conta disso, mas muitos elogios sempre, né? E
é uma produção que nos faz pensar que realmente essas grandes obras têm que ter o seu espaço na televisão, né? Nós aqui só conhecemos de teledramaturgia, basicamente assim com capítulos, uma coisa de mais fôlego, né? Que não seja de um dia só, o Primo Basílio e os Maias, né? E na época, como a história tem um tom erótico, que puxa assim para um tema mais adulto, o Dr. Roberto Marinho, dono da TV Globo, né, perguntou ao Daniel Filho por que ele não fazia uma outra obra do Essa, por exemplo, A Cidade e as Serras. Por que ele queria fazer o Primo Basílio? Na verdade, ele estava preocupado com determinadas cenas das quais ele se lembrava da sua juventude, de quando havia lido o livro e que poderiam impactar muito o próprio público daquele momento, dependendo de como fossem feitas. Cenas eróticas, cenas do casal de amantes, né? Mas, como o Daniel Filho fala no seu livro O Circo Eletrônico, né? Na verdade era aquele adolescente, embora já fosse um senhor idoso, né? Aquele adolescente que persistia vivo dentro dele, ainda impressionado com a rica descrição dos encontros amorosos do Basílio e da Luísa. Essa é uma minissérie excelente, que tem uma grande criação desse elenco todo, mas claro que o destaque fica para Marília Pêra. Júlia Gam muito bem, Marcos Paulo muito bem, Tony Ramos muito bem, todos muito bem, mas a Marília Pêra tem nas mãos uma ótima personagem, a Juliana, e faz muito bem, como era do seu feitio, né? TBT da TV, relembrando hoje, 35 anos dessa minissérie, o Primo Basílio. Deve ter até na internet aí, se você quiser ver, tiver ficado curioso, quem sabe ache. Mas, quando ela for disponibilizada, por assim dizer, oficialmente, como eu disse agora há pouco, não perca a oportunidade. Um abraço, obrigado pela audiência, semana que vem estamos de volta. Tchau!